Bom dia, irmãos. Graça e paz aos que estão na live aí também. Que tenham um bom dia, com a graça do nosso Deus. E iniciando esse domingo, vamos orar para que Ele possa nos conduzir nesse domingo, entregando tudo em Suas mãos. Vamos orar. Grande Deus, grande Pai, nós te damos graça por esse domingo, por estarmos aqui na casa do Senhor, para te louvar, para te adorar, para dizer o quanto o Senhor é grande em nossa vida, Senhor. Nós te damos graça e entregamos esse domingo nas tuas mãos, que possamos, Senhor, cada dia mais entender e estudar a tua palavra, Senhor, com mais fé, com mais perseverança, que possamos estar sempre atentos à palavra do Senhor. Querido Deus, perdoa os nossos pecados, dê a nós, Senhor, mais ânimo, Senhor, para te seguir e ver, Senhor, que o Senhor é o único caminho que nos dá para a vida eterna. Querido Deus, abençoa os nossos irmãos que estão aqui, as suas famílias, os irmãos, os amigos que estão em casa, Senhor, que também possam, Senhor, nesse momento, estar atento à tua palavra. Querido Deus, te agradecer por tudo, agradecer pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, abençoa, Senhor, a nossa pátria, cuida, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que já está no controle das suas mãos, abençoa a nossa cidade, Senhor, cuida, Senhor, que nada de violência aconteça, nada de mal aconteça, que possamos viver em harmonia e em paz. Muito obrigado por esse domingo, Senhor, em nome de Jesus que eu oro, amém. Oséias 6, de 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, para Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, dia do Senhor, e eu vou ler só uns tópicos aqui, pelo menos de 10 razões por estarmos aqui na escola dominical. Hoje nós temos, a live, que nos ajuda, a revista também, para acompanhar, porque nós não fazemos 100% de presença na igreja, porque muitas vezes nós temos visitas, temos doenças, Então a live está ajudando bastante, principalmente para mim, que o dia que eu não posso vir, a gente estuda em casa e com a voz do pastor a gente entende melhor a lição. Então eu peguei aqui do pastor Hernandes 10 razões para a minha vida, que também eu acho que vai servir para a sua vida também. A escola dominical foi criada em 1780 na Inglaterra, E até hoje as nossas igrejas, com pouco ou muitos, as nossas igrejas não estão fechando as portas nem trocando de dia, Então eu acho que isso é muito importante e isso é Deus que está segurando nós, porque a escola dominical em muitas igrejas está diminuindo muito, E tem igreja que está se levantando. A gente está percebendo que já tem as igrejas, a escola dominical já está melhorando, já está lotando quase a igreja. Primeiro, porque o domingo é o dia do Senhor, devemos nos deleitar em Deus. 2, outra razão, porque quando nos reunimos na casa de Deus, estamos cumprindo um mandamento divino. Terceiro, porque somos uma família e devemos nos estimular uns aos outros a piedade cristã. Então, é a comunhão aí, Quarto, por que nós devemos estar na escola dominical? Porque devemos exercitar nossos dons para a edificação do corpo de Cristo. Quinto, porque a vida é um constante aprendizado. Precisamos crescer em conhecimento e na graça. Como Oséias disse ali, nós temos que prosseguir estudando a palavra do Senhor. Sexto, porque um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 dias na tenda da perversidade. Também é um versículo bíblico isso daí. Sétimo, porque na escola dominical há estudo interativo da palavra de Deus. A gente se interage, Oitavo, porque o aprendizagem da palavra de Deus está ao alcance de todos. Só não vem na escola dominical muitas vezes, Porque muitas vezes a gente acha um monte de desculpas, Mas está ao alcance de todos. Graças a Deus, tendo essa liberdade. Nono, porque o aprendizado da palavra de Deus visa a transformação da vida da gente. A gente vê que conforme a gente vai aprendendo, um pouco que a gente aprende da palavra de Deus, a gente vai se transformando, porque ninguém é perfeito.
O 10º aqui que o pastor colocou. Porque a escola dominical é a maior escola do mundo. É a melhor escola do mundo para se aprender a palavra do Senhor. Então, eu peguei esse texto aí que serve para mim e espero que serve para outros irmãos, outros amigos, que a escola dominical é excelente. A escola dominical é muito importante para nossas vidas. Desde que nós viemos para a igreja, a gente tem faltado algumas vezes, mas é muito pouco. Teve ano lá que a gente juntou tanta revistinha, né? E ajuda bastante, porque daí se a gente perde ou falta, a gente repõe em casa, né, a leitura. Então é muito importante quando se trata da vida espiritual, que é a lição de hoje. O pastor também vai deixar a 9ª para o final e vai falar sobre a espiritualidade de Deus, né? Então, quando se trata da vida espiritual da gente, não se pode abrir mão do conhecimento. Nós temos que ter conhecimento. Sabemos que o nosso conhecimento, igual foi dito pelo pastor semana passada, que dos 100% a gente não atinge nem 3, né, de conhecimento. Então, nós somos bem limitados mesmo. Então, conhecer o Senhor, nós temos que se esforçar. Se a gente não se esforçar, a gente não vem, não. Tem que se esforçar, sim. Não é essa, mas Deus não falou na minha cabeça. Não, mas eu queria ajudar a falar na minha cabeça. Eu tenho que ir para a escola dominical. É um processo contínuo. Oséias faz essa advertência. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo, né, está lá em Oséias 4, 6, na parte A. Até que ponto você conhece Deus da Bíblia? O conhecimento de Deus que transforma é pessoal, direto e infinito, porque está ao seu alcance na Bíblia. É o que vai falar sobre a lição hoje também, né? Que a transformação é pessoal, Deus é pessoal, é amoroso, é carinhoso conosco, né? Deus é perfeito em tudo. Então, é por isso que nós estamos aqui. E pensando em tudo isso aqui sobre a escola dominical, nós vamos entoar o hino 11. O hino 11 que vai falar sobre Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor, pois somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmemente a terra, eras e sempre és, e has de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. João 4, 19 a 24. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a toda hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém,
adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Então, com esse texto, eu convido o irmão José a fazer uma oração, pedindo a Deus que abra nossas mentes, nossa sabedoria, né? E passe para o pastor para o estudo da lição de hoje. A lição número 10. O irmão orando para Deus iluminar nossas mentes, iluminar o pastor, e possamos, né, ter um estudo maravilhoso. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por aqui estarmos na tua casa esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque já iniciando na tua palavra, vivemos que o Senhor é o Deus que todo o teu povo adora no Espírito e em verdade. Amém. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe nossa escola bíblica dominical, que tomamos para nós a nossa vida, abrindo nossa mente para entendermos a tua palavra, e dando sempre a sabedoria do alto, e também nos momentos das oportunidades que o Senhor esteja usando o teu povo para que esteja anunciando essa verdade que realmente nós cremos e nós aceitamos, e assim podemos dizer que somente salvação em Cristo, só há em Cristo Jesus. Amém. Então, nas tuas mãos, meu pastor, abençoe o teu céu na ministração da lição de hoje, para que possa ser ouvido dos seus lábios, e que eu possa estar sempre capacitando a executar a tua obra. Abençoe a todas as crianças que estão reunidas em Fernanda, para que também Daí esteja iniciando a sua aprendizagem acerca das coisas do Senhor. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Paz, nessa manhã maravilhosa, mais uma semana que inicia, como Deus deixou, né? Mais uma semana que nós começamos buscando o conhecimento de Deus e também a nossa comunhão com a família, a igreja. O nosso texto básico é bem conhecido, na história ali da mulher samaritana, onde Jesus encontra ela no poço. O interessante em relação à nossa lição, a espiritualidade, no versículo 19, Senhor disse a mulher, vejo que és profeta. Ela não conhece Jesus, ela não sabe quem é esse homem, mas nenhum profeta, porque ele vai falar, ele falou, né? Se você lembra, esses versículos anteriores, 1 a 18, principalmente o versículo 16 a 18, disse Jesus, vai chamar teu marido e vem cá. Onde que ela fala, eu vejo que você é um profeta, eu não tenho marido, porque eu tenho aqui é uma bagunça a minha vida, e é onde que a nossa lição começa, versículo 19 vai até o versículo 24, não fecha até onde que ela vai, chama os homens vêm e encontram Jesus, e Jesus, né? E eles professam, né? Agora não estamos crendo, porque você falou, mas sim, nós vimos, mas não é mais um profeta, agora é Jesus Cristo, é o samaritano chegando agora, se convertendo, né? Então Deus, querido, se você relembrar aí, Deus se deu a conhecer por diversos nomes, né, nas situações que Ele se manifestou ali ao seu povo. Cada manifestação que Ele se deu, Ele mostrou, né, um nome. Não que Ele é várias pessoas ou vários, né, personagens, tá? Mas sim mostrando como Deus foi a obra redentora foi manifestando e como Ele é hoje, tá? Manifesta como o grande Deus, o grande Salvador da nossa vida. E aqui nesse poço de Sicar, Ele se revela àquela mulher samaritana, versículo 24, Deus é
espírito. Ele mostra quem é Deus, como Deus é, tá? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, eu sou espírito, não sou carne. Você está me vendo, mas porque eu tive que encarnar para fazer toda a obra salvífica do Velho Testamento. Mas Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeiro ponto aí, Deus é espírito, a gloriosa transformação. E em toda a história, Deus sempre se apresentou de forma, que sua criatura pudesse compreender. É essa a grandeza do Velho Testamento, os nomes, as teofanias, as maneiras que Deus foi aparecendo de maneira visível. Tá? Só que esse visível não está toda a glória de Deus ali, porque esse próprio Moisés, querendo ver a face de Deus, ele viu suas costas e nenhum mortal viu a Deus. Tá? Então são maneiras, as teofanias que Deus manifestou para nós conhecermos, termos hoje como testemunhar. Então a palavra dele, e hoje cada um vai mostrando como você viu Deus, como Deus se revelou para você. Então, olhando para Paulo, como que Deus se revelou para Paulo? Na estrada de Damasco. Como? Uma voz. Ele não viu Deus. Como que Isaías viu Deus? Em uma fumaça, a casa se encheu de fumaça. E ele diz, eu estou morto. Então, como Deus se revelou para você? De cada um foi de uma maneira diferente, tá? Mas você viu Deus de uma maneira espiritual. E você hoje tem adorado em espírito também, E isso se deu primeiramente porque ele é espírito, tá? Se você olhar para Gênesis, Êxodo, capítulo 3, versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Então apareceu o anjo do Senhor. Lembrando que toda vez o anjo do Senhor, ou o anjo, aparece mais vezes o anjo do Senhor, com a letra maiúscula, é a pessoa de Jesus. Ou ele viu Jesus Cristo, Moisés, como numa sarça. Numa sarça que pegava fogo. Alguns estudiosos falam que é normal a sarça pegar fogo no deserto. Tão quente que é. Mas a grande questão é que Deus não deixou passar batido e não consumir. Como uma sarça pega fogo, uma madeira pega fogo e não consome? Não existe. Como também a vara, que Arão andava com ela, jogou, virou uma serpente. Mas também os magos do faraó faz acontecer. A grande diferença, a serpente de Arão engole as demais. Ou seja, Deus não deixou passar o detalhe que ele é Deus soberano. Êxodo 19, 18, alguém lê para nós? Outra vez, como Deus aparece para Moisés. Êxodo 19, 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, todo o monte Sinai, como que Deus apareceu a Moisés ali? O povo, é a sua nação, como fumaça, como fogo ali nessa montanha. Então Deus, ele ordena a construção do tabernáculo como templo, também mais para frente, mas não permite adoração por imagem. Aqui começa um grande ponto. Ele manda fazer o tabernáculo, ele manda fazer todos os utensílios do tabernáculo, menos adoração a esses objetos. Algumas pessoas falam, não, mas Deus mandou fazer a serpente no deserto. É um ponto que as pessoas pegar, Deus pelo pé, vamos dizer assim,
e as pessoas tinham que olhar para essa serpente, e todo que olhasse, né, era curado. Mas eu não posso pegar isso ali e quebrar todo o resto da ordem de Deus, ou principalmente o segundo mandamento: não fará o que está no céu, embaixo, em qualquer lugar, imagem. Não faça imagem, porque eu sou Deus. O interessante, se eu pegar essas coisas e começar a querer criar doutrina, ou querer interpretar segundo a minha vontade, eu tenho que arrancar esse capítulo 4 da minha Bíblia, porque Deus é Espírito. Então ele não é imagem. Olha a loucura do ser humano quando ele quer adorar o que ele quer. Porque aí eu posso carregar o meu Deus aonde que eu quero. E ele vai fazer a minha vontade. Não é assim? Olhando para o Buda, quanto mais doce você der para o Buda, mais comida que você der para o Buda, né, que é o budismo, ele vai estar satisfeito com você. Ou seja, o ser humano, ele vai buscar o seu Deus para adorar, da forma que ele quer. Mas Deus deixa bem claro, né, no tabernáculo, quando ele fez o templo, e não permite imagem. Deus se apresentou, né, ao povo ali no tabernáculo por nuvem de fogo. Então você tem que fazer nuvem de fogo e começar a adorar também. Você então começa a criar fogo, e esse fogo é o fogo de Deus. Agora eu vou dobrar-me diante desse Deus. Tá? Olha a loucura quando o ser humano quer fazer a sua loucura, né? Êxodo 40, versículo 34. Vamos lá? Êxodo 40, 34. Observe a leitura, querido. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, a glória não é a nuvem. Quem está lá não é a nuvem, é a glória de Deus. Olha, presta bem atenção, que é a grandeza do que Deus está falando. A glória encheu o ambiente. Mas Deus está numa teofania, colocando algo para mim, para esse ser humano ali, para os seus filhos, o seu povo enxergar. Né? Tá? Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Deus deixa bem claro, é a glória, não uma nuvem. Não é para mim começar a fazer nuvem aí, de maneira que a igreja agora vai estar cheia, né, de fumaça, de nuvem, e Deus, nós vamos começar a adorar. Como que a glória de Deus eu vou colocar aqui dentro em fumaça? Eu posso até criar fumaça, e nuvens também hoje aí, né? Mas e aí? E a glória? Onde que fica a glória? Não fica, não tem como. Eu posso criar minha imagem, mas e a glória de Deus está na imagem? Não. Ponto final. Se não está ali, não tem ninguém. É uma estátua, é uma madeira, é um gesso, é qualquer coisa, né? Deus se apresentou também no templo através da nuvem. Olha só, lá depois do tabernáculo ser destruído, deixado para trás, lá em Salomão, Deus manifesta também, e no 1 Reis 8, 10, lê para nós, alguém? 1 Reis 8, versículo 10 e versículo 11. Olha como que Deus também manifestou no templo. 1 Reis 8, 10 e o versículo 11. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem,
porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Novamente, a glória. Deus deixa claramente que ele não é objeto. Ele está mostrando a teofania, a maneira que Deus apareceu para o homem contemplar. Imagina a glória de Deus enche lá, Deus encheu. Eu não vou, é espírito, eu não vou ver. Aí Deus enche de fumaça, de nuvem, de fogo, e a pessoa enxerga, mas não é a nuvem que está ali, é a glória, é Deus que está ali presente. Mas Deus é espírito, eu não enxergo, eu não posso enxergar espírito, né? Só quando ele manifesta. Quando o anjo, fogo, fumaça, modo, né, que Deus se manifestou para o seu filho e para o mundo ver também, né? Então essa proibição é encontrada nos 10 mandamentos, que é a questão da imagem, que o povo, antes de entrar na terra, ele tem a lei. Ele tem a lei. Você não vai fazer isso. Êxodo capítulo 20, né? Vamos lá? Olha só a grandeza também dessa proibição, né? Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Quem quiser ler para nós? Não terás outro Deus diante de ti. Não farás para si imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele continua, né? Mas a grande questão, não farás imagem para ti. A ordem é essa, você não pode fazer imagem. Ah, não, é um quadrinho lá que é como fosse a minha mãe, meu pai. Não, você está mentindo. Você é o maior mentiroso. A pessoa que tenta justificar o pecado, ele está mentindo para ele mesmo. Tá? Não faça imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo da terra, nas águas, tá? Ou seja, vamos supor assim, como Deus manifestou. Ali como Deus manifestou foi na serpente, então eu vou fazer uma serpente. Não. Ele manifestou em uma nuvem, eu vou fazer uma nuvem. Não. O tabernáculo, não precisa fazer o tabernáculo. Perder tempo, né? Eu vou fazer a Arca da Aliança. Não, também. Isso foi lá na época. Hoje não faz sentido mais. É uma história para nós contemplar. O que é a arca? Qual que é o simbolismo da arca? Aí sim, eu vou estudar. Então a tampa é o propiciatório. Significa Cristo. Cristo é o nosso propiciatório. Ele nos deu a grandeza. Hoje não faz sentido. Hoje eu olho para Cristo e eu vejo ele como meu propiciatório, não uma tampa da arca ali. Tá? Então tudo teve um sentido, uma sombra para o que ia acontecer. Aconteceu. Hoje eu tenho que olhar para isso. Mas o ser humano, como lá no deserto, ele não muda. Ele quer fazer a sua adoração como ele quer, né? Na sua teimosia. E Deus é Espírito, e Ele deu a forma como nós adoramos. E Ele está conversando com essa mulher, e a mulher, não, ó como que ela começa, nossos pais. Aí vocês dizem, vocês quem? Profeta, porque ela não conhece Cristo ainda. Olha só a conversa que ela está tendo com o próprio Deus. Vocês dizem que é em Jerusalém, mas nossos pais dizem. Ou seja, o meu pai e os nossos pais é maior que você. Você é um profeta, mas lá na frente, quando Jesus se revela para ela, ela falou, opa, não é um profeta. É o grande, é o Espírito, Deus Espírito. Então, diante dessas afirmações, como o homem pode prostrar-se diante de uma imagem para adorar a Deus? Como que eu leio a Bíblia e ainda tenho coragem de me prostrar diante de uma imagem? É zombar de Deus. Né? Não adianta falar, não, estou adorando a Deus, estou servindo a Deus. Não, você está abusando da paciência, da ira de Deus. Porque é claramente, né, claro, lendo a Bíblia. Os 2 mandamentos ali, né? Deus é Deus e não faça imagem. É claro, não adianta, né?
Então essa adoração é aceita ou abominável aos olhos de Deus, querido? Quando eu me prostro diante de imagem e essa adoração é aceita ou há uma abominação aos olhos de Deus? Se é, então a pessoa está todo santo dia pecando. Todos os dias essas pessoas estão pecando. E se eu prostro diante dos meus bens, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, se eles são a essência da minha vida, também eu estou pecando todos os dias. E muitos maridos ou muitas esposas, os pais estão adorando o que é mortal, os seus filhos, a sua família. Eles são dádiva que Deus nos deu. O privilégio de casarmos, termos filhos, e sermos uma grande família. Mas ele um dia vai tudo para Deus. Nós vamos ter que entregar. Eu não posso adorá-lo também. Eu não sou idólatra. Tá? Vamos ler mais um texto? Êxodo capítulo 4, 20, quer dizer, primeiro capítulo lá, né? Vamos continuar a leitura, versículo 4 a 6 agora. Não terás outro Deus, nem me darás fruto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus continua. Para continuar? Não, peraí. Obrigado, César. Então, não. Êxodo 4, 20. 20 versículos. É o 20. Tá? O mandamento lá. Continuação do mandamento. Tá, Dani? Êxodo 20, versículo 4 a 6. Tá? Vamos no texto. Continuação do texto, né? Então, não adorarás, nem lhe darás culto. Não faça imagem, não preste culto, não adore ele. Porque eu sou teu Deus. Tá? Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até o quê? A terceira, a quarta geração. Ou eu vou eliminar vocês. Porque a terceira e a quarta geração que vive no pecado, exterminou a geração. Você é exterminado. Por exemplo, os filhos, que é a minha família, se continuar andando no pecado, na idolatria, na terceira e na quarta geração, não existe mais a minha família. Mas, olha lá, tá? Mas faça o quê? Misericórdia até 1000 gerações. Não tem fim. Pensa, você não tem nem mente para pensar que o teu filho, na tua geração, vai chegar a 1000ª geração. Não tem. Ou seja, você faz parte da grande família, da grande família de Cristo. Então, quando Cristo veio, ele encarnado, abriu um novo templo, onde aboliu o templo, o sentido ali do sacrifício, e considerou o seu povo como seu templo vivo. 1 Coríntios, ali, não sabeis que sois santuário de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabe que você é o santuário, você é o templo, e o Espírito Santo habita dentro de vocês. Então agora você não precisa mais do templo, você não precisa mais do tabernáculo, no sentido do sacrifício. Nós dois temos a igreja, nós viemos para a igreja para adorar nosso Deus, mas sem animais, sem sacrifícios, porque Cristo Jesus, de uma vez por todas, se deu para pagar os seus pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha, vós juntamente, não individualmente, estáis o que? Sendo edificados. Efésios capítulo 2, 21, tá? Vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Todos os dias nós vamos nos purificando na santidade. E Deus vai trabalhando na vida nossa para que o Espírito Santo habite, Deus habite dentro de nós.
A salvação já está garantida em Cristo Jesus. Todo aquele que conheceu, né, como Senhor, confessou, vão conseguir voltar novamente. Por quê? O próprio Jesus afirma aí que o Filho e o Pai farão morada em todo o que ama. Então, João 14, 23. Tá? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morada. E faremos, o Pai e o Filho. Se o Pai e o Filho faz morada, logicamente o Espírito Santo está fazendo morada, porque nós acabamos de ver também Paulo confirmando isso. Ou seja, quem está dentro de você é parte de Deus? Não. Quando a gente fala, quando Paulo está falando do Espírito Santo da vida, é Deus habitando dentro da gente. O eterno dentro de quem? De um mortal, o imortal morando, habitando em nós, dentro, né? Um mortal. É Deus nos, né, guiando, habitando em nós. Tá? Então o próprio Senhor afirma também, né, João, né? João 14, 23, afirma aí que o Pai e o Filho, né, ambos habitarão. Então, a presença desse Deus com o seu povo não é visível. Nunca foi visível a presença de Deus, tá? Mas Cristo está com a sua igreja invisível, né, invisivelmente como cabeça sobre todas as coisas da igreja, ativo por meio da palavra, sacramento e disciplina. Ele está em nosso meio, visivelmente, né? Mas pelo sacramento, pela palavra, pelo sacramento, pela disciplina, tá? Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali, estarei no meio. Logicamente a gente não vê, mas Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Nós cremos nisso, que Ele está hoje aqui, no nosso meio, reunido conosco. Como também outras pessoas que estão reunidas, né, no mesmo horário, ou pessoas que estão sozinhas nas suas casas, orando, clamando, louvando a Deus. Outros, infelizmente, podem estar, né, chorando, clamando a Deus. E Ele está lá também. Segunda coisa, além de Deus é Espírito e a gloriosa transformação, a incorporeidade de Deus. Deus não é matéria. Tá? Deus não é matéria, não é essa ideia. Deus é tudo. Tá? Deus é a árvore, Deus é o vento. Não, Deus não é matéria. Deus não é vento. Deus não é madeira, Deus não é cadeira. Tá? Não tem corpo físico. Deus é Espírito. Tá? Deus é Espírito, Ele não tem corpo físico. Não espera chegar lá e encontrar um Deus, tá, físico, carne e osso. Ele não é carne e osso, Ele é Deus. Tá? Nós somos carne e osso. Tá? E seremos transformados num corpo glorioso. Mas seremos carne. Ele não é carne, Ele é Espírito. Tá? Então, enquanto o homem é formado do pó da terra, Gênesis 1, né? 1, 2, sendo matéria, mas contém o Espírito. Deus nos deu o Espírito. Quando Ele soprou na nossa narina, em Adão ali, Ele deu matéria, deu Espírito, melhor, né? Ele deu Espírito ali. Ou ali você é uma alma vivente, você é um espírito vivente, porque até então você era um boneco, ou nós éramos um boneco em Adão ali, do pó da terra. Mas quando Ele sopra o fôlego da vida, porque Ele é a vida, que é a nossa lição, vem trabalhando isso bem, né? Ele é a vida, Ele é o poço, Ele é a água da vida, e vai jorrar em você a vida, a água, né? Que é o Espírito Santo, todo aquele que conhece, é uma fonte de água viva, porque não é que você vai dar vida, mas sim você, toda vez que prega, fala, vive o Evangelho, você é uma fonte de vida, que as pessoas contemplam e opa, peraí, que maravilha, que poço, né,
que nos dá vida. Então Jesus trabalha aí a espiritualidade de Deus, né? Com a mulher samaritana, com o culto centrado em lugares físicos. Aí ela está preocupada, é o que nós falamos lá. Então, nossos pais, né? Os meus pais falam que é nesse monte, Gerazim. Mas não, vocês falam que é em Jerusalém. Então Jesus está trabalhando esse culto centrado em lugares físicos para ela entender que a partir desse momento ela está diante do grande eu sou, do grande Deus, e agora não é mais preciso ali ou colar ou precisa de um lugar para adorar a Deus, mas sim, né, em espírito e em verdade. Pastor, Oi, Bela. todo mundo tem costume de falar na matéria, né? Deus é a matéria. A água é Deus. Então, o certo não seria falar que o Espírito de Deus manifesta nas coisas. Seria certo? Por exemplo, está chovendo. Então, o Espírito de Deus manifestou para chover. Uma folha não cai de uma árvore sem o Espírito de Deus. Mas que fica. Porque todo mundo fala assim. Eu vejo Deus na árvore, eu vejo Deus nas flores, eu vejo Deus nos pássaros, eu vejo Deus na... Todo mundo fala assim. Até eu, muitas vezes eu falo. Nossa, estou vendo Deus na natureza. Eu vejo a criação de Deus. A criação, né? Eu não vejo. Mas quando se manifesta nas coisas? Nas coisas? Por exemplo, quando Deus manifestou na nuvem, no fogo, é uma teofania. Exatamente ali ele manifestou numa teofania, né? Uma maneira. Hoje Deus não manifesta quando cai uma folha. Aproveita e crê que tudo é Deus. Eu estou tentando aqui lembrar o nome, mas não vai vir. Eles creem que Deus é matéria. Então, isso aqui é Deus. Isso aqui literalmente é Deus. A árvore é Deus. A folha é Deus. Eu senti Deus, que eu senti um vento. Não, você não sentiu. Né? Lógico, podemos dizer que através do vento tranquilo, Deus manifestou a Elias. Mas não era que Deus estava ali. Deus se manifestou. Lembra todos os textos que nós falamos que a glória de Deus estava? A fumaça estava lá, mas a glória de Deus, a presença de Deus estava lá. Não é a fumaça, é para mim ver. Quando Elias está olhando na caverna e vendo isso, acabando com tudo, e vem aquele vento, Deus manifestou de maneira para ele entender que ele estava ali conversando com eles. Porque tem até hino, né, que fala, eu vejo Deus não sei aonde, vejo Deus não sei aonde. Fala eu vejo a glória dele, né? Eu vejo a criação dele, mas é perigoso esse ato que eu falo. Perigoso não, é errado Deus, né? Falar que Deus está ali. Porque eu caio nessa, eu vou pesquisar depois eu trago. Eu vejo Deus na chuva que cai, vejo Deus nos pássaros que voam, tem vários hinos que falam assim. Mas eu estou vendo a criação dele, a providência dele, o cuidado dele, né? Se é em espírito, já para ali. Em espírito. Eu sinto, não estou vendo, mas eu estou sentindo. É uma manifestação que Deus te dá, né? O privilégio de você sentir ele, né? Esse movimento, às vezes calafrio, às vezes choro, né? Não também risada no momento que você está ali, não é a unção do riso, tá? É um momento alegre, você acaba também. Então, maneiras diversas, né? Que Deus fala e manifesta com a gente. Tá? É porque diz que Deus faz morada em nosso coração. Se Ele está comigo, daí eu ia querer que Ele estivesse só comigo. Com certeza, né? Mais egoísta que a gente né? Que a gente não, é meu, né? Mas só que ele habita. Aí, olha como que a gente pode fazer a ligação. Como que Paulo apresenta a igreja? Como um corpo. Se ele habita no coração do Octavio, ele mora no meu, mora no seu José, mora em cada um de nós. Opa,
Se nós somos o corpo, então ele mora no corpo. E ele é a cabeça. Então não tem como morar só no meu coração, né? Só no meu coração. Então, o que Cristo vem, ele cumpre a lei. Então, logo ele vai morrer caladinho e vai acabar esse cerimonial, e ele é o suficiente. Ele aponta para o Cordeiro, ele aponta para o Velho Testamento, ele aponta toda a história do Velho Testamento. E Cristo morre ali e ressuscita. Nem o Cordeiro que o Velho Testamento, o povo ali de Deus matou, ressuscitou. Nem um bode, que foi morto, ressuscitou. Porque é uma sombra daquele que viria, o Cordeiro real. Como também Deus exige a adoração de um coração arrependido que produza obediência espiritual e justiça. Olha bem a diferença. Deus exige a adoração de um coração o quê? Primeiro, arrependimento. Arrependido. Não adianta ir lá, Deus me perdoa. Não, você está orando, mas sem arrependimento não tem perdão. Tá? Segundo, que produza obediência o quê? Espiritual e justiça. Se a gente olha para o nosso filho, chama o nosso filho, fala: ó, filho, você errou, eu quero que você... E você espera o seu filho obedecer dali para frente. E quando não obedece, o que você faz? Disciplina ele de novo. Chama ele, e aí a disciplina é maior. Eu não estou falando de bater, não, é disciplina, do jeito que você vai disciplinar o teu filho. Não sei como, tá? Então Jesus apresenta que na nova aliança, onde a consagração dos objetos materiais não são irrelevantes para o culto. O que nós temos aqui na frente? Nada. A igreja não tem nada na frente. Algumas igrejas têm uma cruz. E como que é essa cruz? Vazia. Vazia. Por quê? Nosso Cristo não está pregado lá. E o símbolo da sarça que tiraram a pombinha, né? Tiraram a pombinha, por que continua a sarça? Não precisava também, né? A sarça, então, é só um símbolo da igreja, né? Da igreja presbiteriana. A igreja, qual que é o símbolo da igreja cristã? A diferença? A cruz. Quando fala da cruz, é um povo cristão. Tá? A igreja presbiteriana seria a sarça, é um símbolo. Né? Quem que prostra tem uma sarça aqui para a gente cultuar ela? Não. É um símbolo. Onde você passar e ver esse símbolo, você vai saber que é uma igreja presbiteriana. Mas ninguém, se alguém está venerando, adorando a sarça, é o pecado dele. Eu mesmo, para mim, é um símbolo. Ao respeito do símbolo, tem todo um diagrama, da cor, das letras, para escrever tudo, mas é um símbolo da igreja. Mas o símbolo da cruz é onde que a gente prostra. Aí eu posso prostrar diante da cruz, não a madeira em si, mas o simbolismo que a cruz me traz. O meu Senhor morreu, ele não está ali fincado, amarrado, pregado, no gesso, alguma coisa. Não, ele está vivo. Nosso Deus está vivo, e ele vai voltar para aqueles que o adoram em espírito em verdade, aqueles que produz obediência espiritual e justiça. Então é justiça, não com a própria mão, vou lá, pego o cara. Não, justiça, produz. Estou vendo injustiça no meu mestre, vou tentar levar o evangelho, tentar levar a justiça, buscar a justiça para essa pessoa, para aquela pessoa. Então, e tudo isso compete a um grupo maior, mas eu vou lá lutar como igreja. Então Jesus apresenta que na nova aliança, onde a consagração dos objetos materiais são irrelevantes para esse culto, porque tudo isso era sombra do que viria, ele próprio. E o fim que seria a partir de um sacrifício de cruz na sua ressurreição. Ele é o cordeiro que expia o pecado, como nós falamos, João Batista, eis o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Deus não é feito de objeto físico,
que sua própria criatura pode moldar. Isso é a grandeza de Deus. Deus está mostrando para nós, através de todas essas histórias, eu não sou massinha de modelar. Como as crianças, né? A gente dá as massinhas, ela vai criando. A Cecília apareceu comigo lá em casa, lá uma hora. Falou, aqui ó, você. Um negocinho redondo, um olhão desse tamanho, a boca é o papai. Né? Deus não é assim. Eu não tenho matéria, eu não tenho modo de fazer. Então, cada imagem que as pessoas fazem é um Cristo diferente. Você já notou? As imagens nunca são iguais. Os santos nunca são iguais. Porque não tem como, não existe uma forma, né? A Ricardo não criou uma forma e fala, todos esses são iguais, vocês vão ter que fazer dessa forma, porque esse é o nosso Deus. Não existe, cada um vai fazendo o seu Deus. Cada estado, cada lugar vai fazendo o seu próprio Deus, as suas imagens. Quando eu fiz o meu TCC de literatura de pedagogia de região, eu pesquisei assim por países, né? Tinha mais de 2.000 faces de Jesus. Tinha Jesus de várias cores, de vários rosto, né? Redondo, comprido, quadrado, cabelo diferente. Loiro, olho azul, olho preto. Tinha mais de 2.000. Mais de 2.000. Só assim, de cada país, assim, né? Então, para você ver, cada um tem uma imagem diferente, né? Quando você está orando, clamando a Deus, você pode até criar uma imagem. Você com Deus. Você está vendo Deus ali. Mas não é essa forma. Deus manifesta totalidades, físico, antropomórfica, que descreve Deus como se ele fosse um homem. Tá? Salmo 139, 10. Ainda lá me haverá de guiar tua mão, e a tua destra sustentará. Então, é uma linguagem antropomórfica. Ou seja, Deus não tem mão. Se Deus é espírito, como que ele vai ter mão? Tá? Com outros textos, os dedos de Deus, como que Deus tem dedo? Deus não tem matéria. Tá? Se eu expulso demônio pelo Espírito, certamente é chegado o Rei de Deus. Se porém eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o Rei de Deus sobre nós. Então eu expulso o dedão, Deus aparece lá e mostra o dedo. Não, é antropomórfica, é uma maneira que Deus manifestou para a gente entender, tá? Compreendermos a grandeza e também algo que nós não compreendemos, tá? Os olhos de Deus estão em todos os lugares, né? Salmo 139, Deus está vendo tudo. A onisciência de Deus, é os olhos de Deus. Como? Deus tem olho? Não tem olho de Deus, tá? Então são maneiras, né? É igual Deus habita em nosso coração. Gente, nosso coração é um músculo. Ele não mora lá dentro. Mas a gente, eu sinto, o meu amor está no meu coração. Estou sentindo uma dor. Não, você está sentindo dor do coração, parte na cadeira. Parte para o hospital, porque você já está quase indo embora. Porque não tem como sentir dor. Mas a gente, é o sentimento. Né? O Velho Testamento também fala. Separar o físico do espiritual. O Velho Testamento tinha alguma coisa, eu sinto nas minhas entranhas. Não, gente, isso aqui a gente sabe o motivo que existe isso aqui. Eu não está sentindo nada. É um modo que a Bíblia trouxe para aquele contexto entender. E hoje ainda, não o fígado, as nossas entranhas, mas o nosso coração ainda permanece. Eu amo a Fernanda no meu coração. É o sentimento ali, mas na realidade está tudo na cabeça. Mas a gente pode usar essas metáforas, né? Não. Pode usar, e a coisa mais linda do mundo, eu amo. Eu amo a minha igreja do coração. Eu dou o meu coração pela igreja.
Lógico, não vai dar, você vai arrancar o coração, então suicida, né? Terceiro, a invisibilidade de Deus. Deus é espírito, portanto, não pode ser visto por olhos, né, humanos, tá? Não queira ver Deus, porque você não vai ver Deus, tá? Então, se aparecer Deus na sua frente, uma coisa é Deus manifestando para você, ou o nosso inimigo da nossa alma manifestando, tá? Então, para que eu quero ver Deus? Por que eu tenho que ver Deus? Todo dia eu converso com Ele. Então, a busca não é nossa. Se Deus quer se revelar, Ele vai se revelar, tá? Pode ver, toda vez que Deus se revelou, nenhum homem estava buscando Deus. Era Ele buscando a sua criatura. Então, por que eu tenho que buscar Deus? Não, eu quero ver Deus. Eu digo, não, se você quer ver Deus para crer, então, querido, pode ter certeza, você já está caminhando passos largos para o lago de fogo, tá? Porque mais que tudo que a gente contempla, eu não creio nisso, né? É uma loucura, né? Faraó, 10 pragas, mais que Deus falou para Faraó, e Faraó viu as coisas acontecer, e depois da morte do primogênito de toda, né, o Egito ali, ainda o coração dele endureceu. Aí quando ele viu esse mar abrindo, falou, agora eu entro, pode entrar, pode ir, que, né, se eles entrarem, nós vamos entrar também. A arrogância de Faraó era para contemplar e cair de joelho ali. Falou, opa, peraí, aqui a coisa não é normal, como que o mar se abre? Ou a maldade cegou, né, os olhos de Faraó, tá? Versículo 23, né, do nosso texto, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, assim como o espírito contrasta com a carne que pode ser vista aqui, aí é Lucas 24, 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo, né? Aí Deus está mostrando, Jesus está mostrando que era Ele mesmo. A carne visível de Cristo, para revelar a graça e a verdade de Deus, contrasta com o ser invisível de Deus, tá? Logicamente o texto está narrando aí a questão da encarnação de Cristo. Ele tinha que vir como segundo Adão, ele tinha que passar. Por isso que nós temos sacerdote, um sumo sacerdote compadece de nós, porque ele sabe o que é sofrer. Então ele teve que se tornar homem. Esse é o plano da salvação de Deus. Por quê? Porque Deus fez isso. É uma explicação, não tem explicação. Era a maneira que Deus quis salvar o seu povo, tá? O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, Paulo fala, né, veio como carne, não pecou, porque não nasceu de mulher. Ele não foi gerado de pai e mãe, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Porque se ele nascesse, né, tivesse um nascimento normal como nós, ele teria nascido pecador. Mas ele é o segundo Adão, homem gerado pelo Espírito Santo, sem parte nenhuma de homens pecadores como nós. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, tá? Olha a grandeza como Deus fez, né, toda a salvação para os seus filhos. Então Deus é invisível por ser espírito, tá? Não tem forma, corpo, membro. Aí cai esse lado também do ser humano falar que alma penada, isso, aquilo, né? Tomar cuidado com essas coisas, né? E mostrar que não existe alma penada, tá? Eu tenho que ficar orando, rezando para a minha alma do meu bisavô, disso, aquilo, sair. Não, tá? Todas as almas já estão num lugar, num estado, né? Ou está no paraíso, com o ladrão da cruz, arrependido, ou estão no estado do Sheol ou do Hades, com o outro ladrão, que não se arrependeu. Tanto um, tanto o outro, estarão com os ladrões. Aqueles que estão no estado consciente, tá, com Cristo Jesus, ou aquele que está no estado Sheol, do Hades, consciente com esse ladrão que
brincou com Deus ali na cruz, se você é Deus, você desce, né? E eu vou crer. Então Deus é invisível por ser Espírito. E os seus atributos só podem ser conhecidos por revelá-lo, né? Senão nós não conheceremos de maneira alguma e jamais saberemos o que é amor. Tá? Mas se o ódio, a raiva, a ira, sim. Porque é nosso. Tá? É nosso. Após o pecado. Após Adão pecar, isso é nosso. É fruto, né? É obra nossa. Tá? Mas o amor, a confiabilidade, a bondade são fruto do Espírito Santo. Somente nele nós podemos conhecer e sermos amor, sermos benignos, sermos longânimos, termos domínio próprio. Senão nós já estaremos, né, aí nas lutas, mesmo sendo invisível, se fez visível ao mundo pela sua criação, tá? E também seu filho, mas aos seus pela fé também na graça especial aí, né? Através da graça especial e na fé que nós cremos pela salvação em Cristo Jesus. Hebreus 11, 27, como quem vê aquele que é invisível, tá? E Hebreus 11, 1, tá? Fatos que não se veem, tá? A própria fé é evidência de fatos que não se veem. Tá? Então você tem fé, mas você está vendo fatos que você não pode ver, contemplar, mas você crê. Tá? Também, quarto lugar aí, para nós irmos no final, a personalidade inteligente de Deus, querido. Então, quando Cristo diz que Deus é Espírito, está afirmando que Deus é um ser pessoal, consciente, com conhecimento, vontade e afeição. Tá? Então, quando Cristo está falando que Deus é Espírito, logicamente, nesse sentido da pessoa de Cristo aí, tá? Então, ele é um Deus que é consciente, um Deus que tem conhecimento, tem vontade, afeição, as três pessoas, né? O Pai, o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas lembrando que Deus é Deus, Deus uno, tá? Nosso Deus não é três deuses, tá? O Pai é um Deus, o Filho é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus. Não, nosso Deus é uno, um Deus só, que subsiste ao que é incompreensível, não dá para explicar, mas ele subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus não é uma forma aqui, tá? Mas o Pai que procura os verdadeiros adoradores, versículo 23, por serem seus filhos em Cristo Jesus. Se Deus está procurando, é porque tem desejo. Tá? Deus está procurando. Lógico que Ele sabe quem são os seus adoradores. Tá? É a ação de Deus manifestar que Ele está buscando os seus, tá? Na hora correta. Versículo 23, né? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E o interessante é que os judeus não passavam por Samaria. Davam uma volta maior e esse dia Jesus fala, não, me importa, ou eu preciso passar em Samaria. Chega ali no poço, os seus discípulos vão comprar coisas na venda, né? Vai buscar um mercado ali. E nesse inteirinho ali, Jesus encontra essa mulher samaritana e que veio buscar água, né? E quando seus discípulos chegam, eles não falam nada. Jesus, mestre, conversando com uma mulher samaritana, né? Que vem naquela hora. Então, Jesus se importou com essa mulher. Ele tinha que passar ali, porque o Pai ordenou salvá-la. E por isso que ele passa ali. E logicamente essa salvação vai buscar outras pessoas. Porque essa mulher já sai falando, né? E quando esses homens chegam e contemplam a grandeza de Deus, começa a salvação. Então João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, né? Julgo, o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Tá? Não é da minha própria vontade, mas é a vontade do meu Pai. Tá? Então, uma vez que Deus é espírito pessoal, tá? É um espírito pessoal, inteligente,
afetuoso, nós adoramos justamente quando por meio de Cristo Jesus. Adoramos de maneira pessoal, também inteligente e pessoal. Nós não adoramos algo que nós não conhecemos. Nós não adoramos de qualquer jeito. Nós não adoramos, né, pessoal. Cada um tem o seu lado, tá? O seu jeitinho de adorar a Deus. É errado? Não. Sair fora do que a Bíblia manda, aí é outra coisa, né? Mas se eu adoro a Deus mais em silêncio, eu adoro mais, né, mais alto, queridos, são formas, tá? Então, quando Jesus se revela àquela mulher, versículo 26, eu sou o que falo contigo, permitindo que ela o quê? Adorasse e pronunciasse agora a salvação das demais pessoas. Foi esse momento que Deus, né, Jesus, deixa de ser aquele profeta, como ela está dizendo, aos olhos dela, eu sou. O engraçado é, se eu chegar numa pessoa e falar, eu sou, vai mudar alguma coisa? A pessoa vai falar, eu sou o quê, rapaz? Está doido de cabeça? Então não é simplesmente o eu sou, querido, não é uma palavra que sai da boca de Jesus que mudou tudo. Não. É Ele. Como Paulo, né? Paulo ficou cego, ou tirou a escama, tirou a cegueira espiritual daquela moça, daquela mulher. E a partir desse momento ela consegue agora enxergar além do que ela pensava. Não, meus pais dizem, né? Afirmam que tem que ser ali. Não, agora não. É muito além de um monte, de um lugar. É em qualquer lugar. E a minha situação, eu, mulher samaritana, né, posso adorar o Senhor, quebrou todos os tabus que existiam ali. Principalmente o discípulo, quando chega, né, e dá aquele baque dele, falou, poxa, quem que é? Jesus está conversando com uma mulher ainda da vida. Quinto e último, além da Deus é Espírito, a incorporealidade de Deus, a invisibilidade de Deus, a personalidade de Deus e, último, a vitalidade poderosa de Deus. Tá? Então, dizer que Deus é Espírito é anunciar que Ele é vida. Tá? Porque não tem sentido eu falar que Deus é Espírito e se Ele não é vida, ou seja, Ele é fonte da vida. É onde que Jesus vai trabalhar. O versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, que é o que te pede, né? Dar-me de beber, tu beberias e ele te daria água viva. Aí a mulher vai começar a raciocinar errado. Então me dá porque eu não quero voltar mais daqui. E dá essa fonte. Resolva o meu problema e assim tudo vai estar tranquilamente. E ela pensou nela, né? Olha o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí o egoísmo não cai. Porque se é para jorrar, então você vai matar a sede também de outro. Quando você levar. Quando ela entende isso e vai levar o Evangelho para aqueles homens da cidade, ela levou onde? Levou o quê? A água que ela tinha acabado de beber. Lógico, ela não bebeu água nenhuma, mas Cristo entrou nela. A fonte entrou nela. Figurado, não é? Mas Cristo está lá, jorrando dentro dela o Espírito Santo agora, e ela vai lá oferecer para aqueles homens. E aqueles homens vêm também beber da fonte. E esses homens provavelmente foram também, né, levar para outras pessoas. E assim é a igreja do Senhor. Constantemente vai jorrando essa água para outras pessoas. Algumas pessoas simplesmente, né, não querem. É como um animal. Vai beber água no rio, pisoteia tudo, suja tudo a água, bebe essa água suja. Lógico, nosso Deus não é água suja. Mas o que eu quero dizer com isso?
pega a palavra, pega o evangelho, pisoteia em cima, retira o que eles querem, acha que está saindo do lucro, né? Como os novos leprosos, beberam da fonte, saíram e nunca mais voltaram. Pisotearam na graça e foram embora da sua vida. Por quê? Recebi o que eu queria. E eu vou embora da igreja. Nunca mais se encontra a pessoa dentro da igreja, né? Vai viver a sua vida literalmente no mundo. Mas um homem digno, um homem que respeita a família, um homem trabalhador, um homem respeitador. Mas não é assim que a gente encontramos. A pessoa é digna de respeito, mas o seu coração está longe de Deus. Somente essa infinitude, vitalidade de Cristo, querido, desperta a sede espiritual em seu povo, né? Salmo 42, versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Tá? Então a Bíblia aí contrasta o Deus vivo, né, Criador, com os ídolos. Tá? Ele deixa bem claro, esse contraste constantemente com os ídolos mortos que não podem fazer nada. Jeremias 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, as nações não podem suportar sua indignidade. Assim lhe direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor fez a terra do seu poder, estabelece o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estende os céus. Ao contraste maravilhoso. Esses deuses não fizeram nada, mas eu fiz. Eu sou o Criador. Então, querido, o Evangelho de Cristo chama as pessoas a se converterem dos ídolos para servir o Deus verdadeiro. Tá? Cristo ofereceu essa verdade que ofereceu para aquela mulher samaritana, converte, né, os ídolos para servir o Deus verdadeiro e, né, o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1. Tá? Nós fomos chamados para servir um Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos abençoe, né, grandemente nessa visão da espiritualidade de Deus. Deus é Espírito e assim nós somos também Espírito e somos chamados para adorar o nosso Deus em Espírito e em verdade. Vamos orar? Ali, ora para nós, por favor. Santo Deus, nós te rendemos graça por esse momento de estudo da Sua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos alertar das coisas que não devemos praticar neste mundo e estarmos sempre buscando a certeza, mantendo a certeza de que tudo que vem do Senhor é santo e justo e verdadeiro. Esteja conosco, Pai, fazendo com que tenhamos sensibilidade para aprender aquilo que a Palavra diz, para que possamos transmitir para outrem e que possamos, Pai, estar sempre firmes, inabaláveis, confiantes na Palavra do Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por esse dia que o Senhor nos concede e que estejamos, Pai, à noite para louvá-lo e adorá-lo em culto solene. E só o Senhor merece o nosso culto, a nossa oração e a nossa participação na casa do Senhor. Obrigado por tudo isso, obrigado pelo que o Senhor é em nossas vidas. E abençoa cada um dos que você faz presente na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz. Deus nos abençoe.